Há algo de podre nas frestas do mundo civilizado. Um sussurro que atravessa as décadas, escondido entre relatórios abafados, fotos em sépia e nomes que nunca deveriam ser lembrados. Eu sigo esses rastros, não por curiosidade mórbida, mas porque alguém precisa olhar de frente para o abismo e voltar com o relatório. Esse é o Dossiê Sombrio, onde cada arquivo traz à tona o pior do que a humanidade é capaz. E eu sou o Luiz Belmonte, investigador dos mortos, arquivista do inexplicável, narrador de histórias que nunca deveria ter acontecido. Você não vai encontrar aqui finais felizes. O que vai encontrar são fatos enterrados, silêncios pesados e gente como eu e você que um dia cedeu à loucura, à fome ou à escuridão que habita dentro de cada um de nós. Hoje abrimos um novo registro, um caso, ou melhor, 5, onde a monstruosidade ultrapassa qualquer noção de limite. Histórias onde o ser humano deixou de ver o outro como pessoa e passou a vê-lo como carne, ossos e refeição. Canibais, palavra que carrega um peso ancestral, tribal, mas que nesse arquivo veste gravata, fala francês, escreve diários ou convida para jantar com intenções mortais. Se você acha que já viu de tudo, prepare-se. Hoje não falaremos apenas de assassinato, falaremos do que vem depois, do que deveria ser sagrado, do que foi cozido, servido e consumido. Pegue o seu café ou a sua água benta e venha comigo. E claro, se inscreva e curte o canal antes de tudo. Esse é o Dossiê Sombrio. Às vezes o mal não surge no calor do impulso, nem no desespero de um trauma. Às vezes ele é meticulosamente planejado, publicado e, pasmem, aceito. Esse é o caso de Armin Meiwes, conhecido pela mídia como Canibal de Rotemburgo. Meiwes protagonizou um dos episódios mais bizarros e perturbadores já registrado na Alemanha e talvez no mundo moderno. Mas este não é apenas um caso de assassinato. É um caso que levanta perguntas difíceis. Até onde vai o livre-arbítrio? É possível consentir com a própria destruição? E, mais ainda, pode alguém se alimentar do corpo de outro ser humano com a permissão da vítima e ainda assim não ser um assassino? Armin Meiwes nasceu em 1961, na Alemanha Ocidental. Desde cedo sua vida foi marcada pelo abandono. O pai saiu de casa quando ele ainda era pequeno. Pouco tempo depois, seus dois meio-irmãos também o deixaram. Sobraram apenas ele e a mãe. Uma mulher dominadora, controladora, que tratava Armin como uma extensão de si. Sem amigos, isolado e emocionalmente carente, o garoto desenvolveu um universo particular, e nele uma fantasia sinistra começou a crescer. Segundo registros, desde a adolescência, Armin alimentava a ideia de consumir outra pessoa, não por prazer sexual direto, mas por algo mais simbólico. Ele queria alguém que fizesse parte dele para sempre, uma união eterna, pela carne. Ao longo da vida adulta, Armin levou uma existência comum. Técnico em informática morando em uma casa antiga herdada da mãe, que já havia falecido. Ele parecia um homem solitário, mas funcional. Por fora, tudo parecia calmo. Por dentro, o monstro ganhava forma. Em 2001, com a internet ganhando força, Armin encontrou aquilo que parecia impossível: um nicho onde suas fantasias poderiam ser compreendidas, ou ao menos toleradas. Ele frequentava fóruns obscuros com nomes que hoje são inacreditáveis, onde desejos extremos eram compartilhados. Foi ali que ele postou um anúncio, um convite. Procura um homem saudável, entre 18 e 30 anos, que deseje ser abatido e consumido. Sim, ele foi claro, direto, sem códigos. E, acredite, houve uma resposta. Brand Jürgen Brandes era um engenheiro de software bem-sucedido de Berlim. Tinha 43 anos, era inteligente, educado e, ao que tudo indica, nutria desejos tão extremos quanto os de Armin. Após trocas de mensagens e telefonemas, os dois marcaram um encontro na casa de Maives, na pacata cidade de Rotemburgo. Berend não foi enganado, ele sabia exatamente o que ia acontecer, tinha lido o anúncio e aceitou os termos. Agora imagine a cena, uma casa isolada em meio às árvores antigas, com janelas pesadas e um porão de pedra. Ali não haveria volta, tudo seria filmado, documentado, como um ritual cuidadosamente ensaiado. Sem entrar em detalhes gráficos, o que se sabe é que Brand permitiu tudo. E foi além. Em determinado momento, teria até mudado de ideia apenas para depois insistir novamente. A linha entre vítima e cúmplice se embaralha de forma desconcertante. O encontro durou horas e Armin documentou tudo com a câmera de vídeo. Após a morte de Brand, Armin agiu como quem cumpre um ritual solene.
Parte do corpo foi armazenada, congelada e nos dias seguintes consumida aos poucos. Ele não devorou por impulso, preparava a carne com óleo, alho e acompanhamentos, comia sentado à mesa, em silêncio, como se aquilo fosse o jantar comum, um pacto finalmente cumprido. Durante algum tempo, Armin viveu tranquilamente após o ato. Continuou frequentando fóruns, compartilhando parte da experiência com outros usuários, até que o internauta ficou alarmado com os detalhes e denunciou a polícia. As autoridades conseguiram rastrear o endereço. Quando chegaram à casa, encontraram restos humanos, gravações e vídeos e fragmentos do corpo da vítima armazenados no freezer. Armin foi preso sem resistência. No interrogatório, ele falou tudo com frieza e explicou: "Ele quis, eu só fiz o que ele pediu." O julgamento de Armin Meiwes foi um dos mais polêmicos da história da justiça alemã. Inicialmente, ele foi condenado por homicídio culposo, sem intenção de matar, por conta do consentimento da vítima. Foi sentenciado a 8 anos e meio de prisão. No entanto, após um novo julgamento em 2006, a pena foi reformulada. A promotoria argumentou que foi premeditado, cruel e que o consentimento não anulava a gravidade do crime. O tribunal então considerou o culpado por homicídio doloso e atentado contra a paz dos mortos. A nova sentença: prisão perpétua. O caso de Armin Meiwes não é apenas grotesco, ele é filosófico. Ele levanta dilemas sobre o limite da liberdade individual, sobre a natureza do desejo e sobre o que nos torna ou deixa de nos tornar humanos. Podemos considerar crime quando há consentimento? Ou há limites morais que não podem ser violados ainda que duas partes estejam de acordo? A justiça respondeu, mas as perguntas continuam. Hoje, Armin Meiwes cumpre pena em uma prisão de segurança máxima. Enquanto isso, seu caso segue ecoando em aulas de direito, psiquiatria e filosofia criminal ao redor do mundo. Talvez nunca saibamos exatamente o que levou o Brand a aceitar o seu destino. Mas uma coisa é certa, naquela casa em Rotemburgo 2 homens se encontraram e o limite entre o desejo e o horror foi rasgado para sempre. Paris, a cidade das luzes, dos amantes, dos artistas, mas também um palco de um crime tão inquietante, tão repulsivo que até hoje desafia a lógica, a ética e a justiça internacional. Essa é a história de Sei Sagawa, um homem franzino, de aparência inofensiva, intelectualmente brilhante, mas tomado por um impulso sombrio. Conhecido como o Canibal de Paris, seu caso é uma das narrativas mais absurdas e ao mesmo tempo mais reais que já passaram por nossos arquivos. Issei Sagawa nasceu em 1949 em Kobe, no Japão. Filho de uma família rica e tradicional, teve acesso à melhor educação, professores particulares e livros de todas as áreas. Inteligente, falava diversas línguas, adorava literatura e estudava filosofia e literatura comparada. Mas por trás do verniz intelectual havia algo profundamente disfuncional. Desde jovem, Sagawa alimentava fantasias canibais, não motivadas pela fome, mas por um desejo mais simbólico e distorcido. Ele acreditava que ao consumir alguém poderia absorver suas qualidades, força, beleza, vitalidade. Esses pensamentos acompanhavam em silêncio como um sussurro constante. E em 1981, Issei morava em Paris e estudava na renomada Sorbonne, um dos centros acadêmicos mais prestigiados da Europa. Ali, conheceu René Hartevelt, uma jovem holandesa, colega de curso, carismática, culta e talentosa. Para Sagawa, René representava tudo o que ele sentia que ele não era. Ela era alta, loura, confiante, brilhante, viva. E, por outro lado, dizia se sentir pequeno, fraco, invisível, um homem que queria desaparecer dentro do outro. Durante semanas, ele cultivou a amizade, convidava René para sua casa, fingia interesse nos estudos, lia poesia. Ela confiava nele. Até que um dia, o convite foi aceito mais uma vez, mas o destino seria diferente. Sagawa convidou René para sua casa com a desculpa de gravar um trabalho de poesia alemã. Ela aceitou, sentou-se à mesa, leu versos de Baldar e Hilke. Em algum momento da leitura, enquanto ela estava distraída, Issei cometeu o ato que planejava havia meses. Sem entrar em detalhes, o que sabemos é que René foi morta de forma repentina, sem chance de defesa. A partir daí, Sagawa iniciou um ritual meticuloso, planejado, que envolvia esquartejamento, documentação e o consumo de partes de corpo. Ele fotografou tudo, cozinhou com utensílios comuns, sentou-se para comer como quem realiza um gesto solene. Sagawa diria mais tarde que sentiu alívio, que por um instante acreditou ter incorporado René. Para ele, aquilo era mais que um crime, era o ápice de uma obsessão. Nos dias seguintes, Sagawa tentou se livrar do corpo.
colocou restos em malas e foi até um parque afastado da cidade. Mas sua aparência estranha, comportamento nervoso e a quantidade de sangue nos pacotes chamaram a atenção de segurança. Ele foi detido ali mesmo. Confessou tudo, sem hesitação. E quando a polícia invadiu seu apartamento, encontrou uma cena quase cinematográfica: fotos, vestígios no diário, utensílios usados e, o mais perturbador, uma expressão de paz no rosto do criminoso. Sagawa foi avaliado por psiquiatras franceses. O diagnóstico foi direto: mentalmente incapaz de responder por seus atos. Inimputável. Foi enviado para o hospital psiquiátrico na França. Mas, como ele era um cidadão japonês, o governo do Japão pediu sua extradição. E aqui começa o segundo ato dessa história. Ao chegar no Japão, ele foi internado por pouco tempo. As autoridades japonesas consideravam que ele já havia cumprido pena suficiente na França. E como os documentos do processo não foram compartilhados integralmente entre os dois países, não havia base legal para mantê-lo detido. O resultado? Issei Sagawa foi solto, em liberdade. A partir de então, o caso ganhou contornos ainda mais surreais. Sagawa tornou-se uma espécie de celebridade macabra no Japão. Deu entrevistas, participou de programas de TV, escreveu livros sobre o crime e chegou até a trabalhar como crítico de culinária em uma revista underground. Era como se o horror tivesse se tornado produto pop. Como se o público, fascinado mas anestesiado, tivesse esquecido que uma jovem foi morta de forma brutal. Durante anos, Sagawa viveu em liberdade. Andava pelas ruas de Tóquio, visitava bibliotecas, dava palestras sobre literatura. Tudo isso enquanto o rosto da vítima de René era apagado da mídia japonesa. Com o passar dos anos, a saúde de Sei Sagawa se deteriorou. Em entrevistas mais recentes, ele parecia arrependido, mas seu arrependimento soava mais como frustração. Ele dizia: desejei aquilo desde que me entendo por gente, e mesmo depois de fazer, continuei vazio. Ele não era um predador típico, não buscava prazer, buscava pertencimento, ou pelo menos assim dizia. Issei Sagawa faleceu em 2022, após viver mais de 40 anos em liberdade. Nunca foi oficialmente punido pelo crime. René, sua vítima, continua sem justiça, e seu nome raramente lembrado fora dos arquivos. Este caso é mais que bizarro, é um paradoxo. É sobre o quanto o sistema jurídico pode falhar, sobre como a inteligência não nos protege da insanidade, e sobre o lado sombrio do ser humano e que, em vez de ser reprimido, às vezes é aplaudido. No fim, ficamos com a pergunta: quem é mais doente, o monstro ou a sociedade que o transforma em estrela? A maldade tem muitas faces. Às vezes ela veste um capuz, segura uma faca, fala com ódio. Mas outras vezes ela se esconde atrás de um sorriso gentil, de um olhar cansado, de mãos que parecem inofensivas. Albert Fish era isso, um senhor franzino já idoso quando foi preso. Um homem que parecia ter saído de uma fotografia de época, mas por trás da aparência frágil escondia-se um dos assassinos mais perturbadores da história dos Estados Unidos. Hamilton Howard Fish, mais conhecido como Albert Fish, nasceu em 1870 em Washington, D.C. Desde o início da sua vida foi marcada por abandono, sofrimento e doenças mentais na família. O pai morreu quando ele tinha apenas 5 anos. A mãe, sem condições de criá-lo, entregou a um orfanato, onde foi constantemente punido fisicamente. Foi lá que Fish disse ter descoberto o prazer da dor. A punição virou vício, a violência, companhia, e o menino nunca mais voltou a ser o mesmo. Na fase adulta, Fish parecia um homem excêntrico, mas funcional. Teve filhos, trabalhou como pintor de casas e muitas vezes passava despercebido, mas sua mente, profundamente afetada por distúrbios psiquiátricos, fermentava desejos sombrios e cada vez mais perigosos. Fish não era um criminoso comum. Ele se apresentava como um senhor bondoso, escrevia cartas com caligrafia educada e dizia buscar apenas paz espiritual. Mas também acreditava estar sendo guiado por vozes que o mandavam cometer atos extremos para purificar pecados. Seus crimes envoltos em delírios religiosos e impulsos violentos desafiam até mesmo os padrões de psicopatia conhecidos. Fish não agia por raiva, ele acreditava estar cumprindo uma missão. A polícia mais tarde revelaria que Fish carregava consigo uma lista com dezenas de nomes, supostas vítimas. Os casos confirmados foram poucos, mas os indícios deixavam claro, ele poderia ter matado muitas crianças ao longo das décadas. Foi em 1928 que Fish cometeu o ato que o levaria à captura e à infâmia eterna. Ele respondeu a um anúncio de jornal publicado por uma família de baixa renda em Nova York. O objetivo da família era encontrar trabalho para o filho mais velho que ajudasse nas despesas da casa.
Fish apareceu como um senhor gentil, bem vestido e se apresentando como Frank Howard, um fazendeiro interessado em contratar o jovem para trabalhar no campo. Mas ao chegar à casa dos Bud, viu Grace, a filha caçula de apenas 10 anos. Mudou os planos imediatamente. Com palavras mansas e um falso convite para uma festa de aniversário, Fish convenceu os pais de deixarem Grace acompanhá-lo por uma tarde. Ela nunca mais voltou. Durante anos, o paradeiro da menina foi um mistério absoluto. A polícia investigou, os jornais noticiaram, mas não havia nenhuma pista concreta. Até que em 1934, 6 anos depois, uma carta chegou à casa dos Bud. Escrita com uma caligrafia trêmula e repleta de erros gramaticais, a carta continha uma narrativa doentia e perturbadora. Fish não apenas confessava o crime, ele o descrevia com detalhes. A família ficou em choque. A polícia analisou o papel, o envelope, a máquina de escrever e encontrou pistas suficientes para rastrear o remetente. E foi assim que localizaram Fish, já com mais de 60 anos, morando em um quarto alugado, isolado, cercado de escritos e objetos estranhos. Ao ser preso, não demonstrou arrependimento, ao contrário, falava com frieza e, em muitos momentos, com orgulho do que havia feito. O julgamento de Albert Fish aconteceu em 1935 e rapidamente se tornou um espetáculo midiático. A defesa alegou insanidade argumentando que Fish sofria de esquizofrenia e delírios religiosos. E de fato, os exames psiquiátricos confirmaram distúrbios severos, mas o júri não teve dúvidas. Culpado. As provas eram irrefutáveis. As cartas, as confissões, os relatos de sobreviventes, os objetos encontrados em sua casa. O juiz determinou a sentença máxima: pena de morte na cadeira elétrica. Fish, ao receber a notícia, reagiu com serenidade. Segundo relatos, teria dito: será a suprema emoção da minha vida. Em 16 de janeiro de 1936, no presídio de Sing Sing, Albert Fish foi executado. Tinha 65 anos. Até o último momento, manteve a postura de quem acreditava ter seguido um propósito maior. Os jornais da época chamavam de o Homem Cinzento, o Vampiro do Brooklyn e o Lobisomem de Wisteria. Cada apelido representava um aspecto do terror que ele espalhou. Mesmo décadas após sua morte, o caso Albert Fish ainda assombra livros de criminologia, documentários e debates sobre a mente humana. Seu perfil é estudado por especialistas como um dos mais extremos já registrados: alta inteligência, comportamento social disfarçado, delírios psicorreligiosos, variação de impulsos sádicos e masoquistas, capacidade de ocultação por anos. Talvez o mais assustador de Fish não seja o que ele fez, mas o quanto ele conseguiu se esconder atrás de uma aparência comum. Um lembrete sinistro de que o mal às vezes mora no andar de cima. Albert Fish foi enterrado como indigente, nenhuma lápide, nenhuma visita, apenas esquecido. Mas o que ele deixou para trás continua vivo nos registros da polícia, nas cartas guardadas sob sigilo e no silêncio desconfortável que paira sempre que seu nome é citado. Entre tantos perfis de criminosos, o de Fish ainda é um dos mais difíceis de compreender. Não apenas pelo que fez, mas por quê. Até o fim, ele acreditava estar certo. Em tempos de ruína, os monstros não se escondem mais nas sombras, eles saem às ruas, camuflados entre a fome, o colapso e a indiferença. Este é o caso de Alexander Spezitsev, um nome pouco conhecido fora da Rússia, mas que carrega um dos históricos mais sombrios já registrado no país. Um homem que, junto da própria mãe, protagonizou um ciclo de crimes tão perturbadores que desafiaram até mesmo as autoridades mais experientes. No caos da década de 90, quando a antiga União Soviética se dissolvia e o país mergulhava em desordem, Spetsev encontrou o cenário perfeito para libertar a sua insanidade. Ele não foi apenas assassino, foi um símbolo do que acontece quando o abandono se une à loucura. Alexander nasceu em 1970 na cidade industrial de Novokuznetsk, na Sibéria. Desde cedo sua vida foi marcada por isolamento e disfunção. O pai ele era alcoólatra e violento. A mãe, Lyudmila, uma ex-professora de história, controladora e profundamente desequilibrada. Alexander cresceu recluso, com pouquíssimos contatos fora de casa. Sua única ligação verdadeira com o mundo era a própria mãe, que o incentivava a desconfiar das pessoas, especialmente de mulheres. Essa relação simbiótica quase doentia moldaria sua psique para sempre. Lyudmila tratava o filho como um príncipe, mas também como uma extensão de si mesma. Eles eram dois contra o mundo, e juntos mergulhariam em um abismo sem volta.
Ainda jovem, Alexander demonstrava sinais claros de desequilíbrio mental. Aos 18 anos, cometeu seu primeiro ato de violência que levou a ser internado em uma clínica psiquiátrica. Lá foi diagnosticado com esquizofrenia e tendências antissociais. Após alguns anos, foi libertado, com base em pareceres médicos que diziam que ele não representava risco. Mas não demorou para que as coisas saíssem do controle. Ao voltar para casa, reencontrou sua mãe, e foi dentro daquele pequeno apartamento de paredes mofadas e janelas fechadas que o horror ganhou forma. Entre 1991 e 1996, uma onda de desaparecimentos começou a preocupar os moradores de Novokuznetsk. Crianças e adolescentes, especialmente meninas em situações de ruas, simplesmente sumiam. Eram jovens esquecidos pelas sociedades, moradores de abrigos improvisados, órfãos do colapso social russo. A polícia, sobrecarregada e sem recursos, tratava os casos como fugas ou acertos de contas. A verdade, porém, estava escondida em um apartamento decadente no número 66 da rua Blücher. Lá viviam Alexander e sua mãe. E lá, segundo os investigadores, pelo menos 19 vítimas tiveram o mesmo destino. O modus operandi, revelado posteriormente, envolvia a mãe atraindo jovens até o apartamento sob o pretexto de oferecer comida, ajuda ou abrigo. Uma vez dentro, estavam presos. Foi o mau cheiro que alertou os vizinhos, um odor forte, constante que vinha do apartamento do Spetsnaz. Cansados das reclamações ignoradas, chamaram a polícia. Ao forçar a entrada, os oficiais se depararam com uma cena que os deixariam traumatizados. Evitamos aqui qualquer descrição explícita, mas o que foi encontrado deixou claro que algo terrível acontecia ali há muito tempo. No banheiro, a banheira estava cheia de água escura e restos desconhecidos. Havia vestígios de atividades anormais em todos os cômodos. Um diário foi encontrado onde Alexander anotava, com frieza, detalhes de cada ato. Entre as páginas, desenhos infantis e fotos de meninas desaparecidas. Era como se o apartamento fosse um santuário do caos, um espaço onde a lógica havia sido completamente abolida e substituída por uma rotina de horror. Alexander foi encontrado dias depois, escondido na casa de um conhecido. Ao ser preso, confessou tudo sem arrependimento. Dizia que fazia o que fazia por justiça. Acreditava que a juventude moderna estava corrompida, que a sociedade havia fracassado, e que ele, de alguma forma, estava limpando o mundo. Seus relatos eram vagos, mas sua escrita no diário mostrava uma mente metódica, obsessiva e delirante. A mãe, cúmplice ativa, também foi presa. Disse que apenas obedecia ao filho, mas investigações mostraram que ela era a parte fundamental do processo. A relação entre os dois chamou a atenção da psiquiatria mundial. Era um caso de simbiose mórbida, onde não se sabia onde começava a loucura de um e terminava o controle do outro. Diante da gravidade dos crimes, o Estado decidiu não levar o caso a julgamento público. Alexander foi declarado mentalmente incapaz e enviado ao hospital psiquiátrico de segurança máxima, onde permanece até hoje. Ludmila foi internada em uma instituição separada, mas morreu pouco depois, vítima de causas naturais, ou como alguns acreditam, de arrependimento tardio. O caso foi abafado pela imprensa russa por anos. Apenas depois da virada dos anos 2000 é que começou a circular as reportagens dependentes e documentários especializados. Muitos moradores da cidade sequer sabiam que havia acontecido naquele prédio, era como se todos quisessem esquecer. O caso do Spetsnaz é um reflexo sombrio do tempo em que foi cometido. A Rússia dos anos 90 vivia em colapso, fome, desemprego, abandono institucional, crianças apareciam e ninguém procurava, famílias se desmantelavam, a violência se tornava banal. Alexander encontrou nesse vazio um terreno fértil para agir, mas mais do que um produto do meio, ele foi também um lembrete de que mesmo em tempos difíceis, a ausência de empatia e de atenção a doenças mentais pode abrir um espaço para tragédias inimagináveis. Hoje, Alexander continua internado, longe dos olhos da sociedade, mas os arquivos permanecem abertos. Suas palavras ainda circulam entre criminologistas. Seu diário, guardado sob sigilo, ainda assombra quem teve acesso. Esse não é o caso sobre o mal como conhecemos, é sobre o que acontece quando o mal é cultivado, protegido e ignorado, até que seja tarde demais. E naquela cidade esquecida da Sibéria, uma pergunta ainda ecoa entre os que lembram: quantos outros sumiram e nunca foram encontrados? Quando falamos em canibalismo, a imagem que vem à mente costuma ser selvagem, distante, primitiva. Mas se ele estiver mais perto do que pensamos, dentro de um apartamento elegante, atrás de cortinas floridas, com cheiro de assado no ar
e uma trilha de jazz suave ao fundo? Este é o caso de Omaima Nelson, uma jovem imigrante egípcia que encantava por onde passava, mas que escondia uma fúria difícil de controlar. Uma mulher que virou manchete nos anos 90 por um crime que chocou os Estados Unidos, um assassinato cometido com tamanha frieza que fez a imprensa chamá-la de a esposa canibal. Omaima Are Nelson nasceu no Egito em 1968. Criada em meio à instabilidade política e a um ambiente familiar hostil, teve uma infância marcada por violência. Em relatos posteriores, ela revelou que sofria abusos físicos e psicológicos, especialmente do pai. Aos 8 anos, migrou para os Estados Unidos em busca de uma nova vida. E por um tempo pareceu encontrá-la, alta, bonita, com traços marcantes e sotaque exótico. Omaima trabalhava como modelo e atraía muitos olhares, mas bastava passar um tempo com ela para perceber que havia algo estável por trás daquela aparência charmosa. Ela era magnética, sim, mas também impulsiva, desconfiada e emocionalmente volátil. Amigos relatavam episódios de agressividade e mudanças bruscas de humor, uma tempestade emocional à espera de um gatilho. Em outubro de 1991, Omaima conheceu Bill Nelson, um piloto aposentado de 56 anos. Ele era o oposto dela, em muitos aspectos, mais velho, americano típico do sul da Califórnia, robusto, pragmático. Mas os dois se apaixonaram rapidamente, e em apenas 2 meses estavam casados. Para quem observava de fora era uma relação incomum, mas não incompreensível. Ele tinha estabilidade, ela juventude, pareciam se completar. No entanto, bastou o contrato de casamento para que tudo começasse a ruir. Amigos do casal descreveram brigas constantes, ciúmes e acusações mútuas. Omaima dizia que Bill era controlador e abusivo. Ele, por sua vez, que se queixava da estabilidade dela e da forma como gastava dinheiro. Mas ninguém esperava o desfecho que estava por vir. Na manhã de 28 de novembro de 1991, pós-dia de ação de graças, Omaima bateu à porta de um ex-namorado. Estava nervosa, em choque. Disse que algo terrível havia acontecido e que precisava de ajuda para se livrar de um corpo. O homem, atônito, ligou imediatamente para a polícia. Quando os investigadores chegaram ao apartamento dos Nelson, o que encontraram foi estarrecedor. Os restos do corpo de Bill Nelson estavam espalhados pelo local, divididos, armazenados em diferentes pontos da casa e partes deles havia sido cozida. O mais chocante, porém, não foi a brutalidade do ato, foi o método, calculado, quase ritualístico. Ela havia usado utensílios de cozinha e tentado ocultar provas e, segundo alguns investigadores, teria até se alimentado de parte da carne. O caso foi imediatamente associado a canibalismo, e a mídia não perdeu tempo. Nasceu ali o apelido, a esposa canibal. Nos depoimentos iniciais, Omaima oscilava entre negação, confusão e desabafos dramáticos. Em um momento ela dizia não se lembrar de nada, no outro afirmava que Bill havia tentado agredi-la e que agira em legítima defesa. Disse ainda que sofria abusos constantes no casamento e que na noite anterior havia sido marcada por um episódio particularmente violento. Alegou que, temendo pela própria vida, reagiu. Mas havia algo nos relatos que não se encaixava. Os cortes precisos, o tempo que levou para realizar as ações, a tentativa de ocultação. Tudo parecia indicar não um ato de desespero, mas sim de frieza. Um dos detalhes mais controversos foi o testemunho de um policial que disse ter encontrado uma frigideira com carne humana parcialmente cozida, além de relatos de que Omaima teria mencionado informalmente que se alimentou do marido para incorporar sua força. Porém, não houve prova direta do consumo, apenas circunstâncias que levantaram a suspeita. O caso foi levado a julgamento em 1992. A defesa baseou sua estratégia em 2 frentes. Alegou que Omaima agiu em legítima defesa após sofrer anos de abuso. Apresentou laudos psiquiátricos que apontavam para transtornos mentais e traumas severos, especialmente de origem sexual e emocional, relacionados à infância no Egito. A promotoria, por outro lado, enfatizou o grau de brutalidade, a tentativa de ocultação e o fato de que ela tentou convencer terceiros a ajudá-la a destruir o corpo. Para o júri, a coisa era clara, mesmo se houvesse abuso, e talvez tenha havido, a forma como ela agiu após o crime ultrapassava qualquer reação legítima. No final, Omaima Nelson foi considerada culpada por homicídio em 2º grau e sentenciada a 28 anos de prisão. Durante o tempo em que esteve presa, Omaima continuou despertando curiosidade da mídia. Em entrevistas concedidas anos depois, demonstrava arrependimento, mas também voltava a afirmar que foi vítima de violência doméstica e agiu para se proteger. Em 2006, entrou com um pedido de liberdade condicional, que foi negado. Em 2011, fez um novo pedido, também negado.
Hoje, pouco se sabe sobre seu paradeiro exato. Estima-se que ela ainda esteja cumprindo pena em uma prisão feminina na Califórnia. Omaima Nelson não foi apenas mais um caso de assassinato conjugal. Ela representou algo mais profundo. A colisão de culturas, traumas não tratados, impulsos reprimidos e a incapacidade da sociedade de reconhecer sinais de alerta antes que o irreparável aconteça. Afinal, quantos rostos bonitos escondem tragédias prestes a acontecer? Quantas casas silenciosas com cheiro de tempero e música ambiente escondem segredos que nunca deveriam ser descobertos? Esse foi o último arquivo do nosso episódio de hoje. Mas nos corredores escuros do C Sombrio ainda restam muitos outros esperando para serem abertos. Cinco histórias, cinco nomes que atravessaram o limite do compreensível. Cinco casos em que o horror não se contentou em apenas tirar vidas. Ele quis consumir. Armin Meiwes, programador alemão que encontrou sua vítima pela internet, e Sei Sagal, o intelectual japonês que confundiu o desejo com obsessão. Albert Fish, o senhor grisalho que escondia um abismo de perversidade por trás da sua aparência pacata. Alexander Spetsev, o produto sombrio de um sistema colapsado que transformou seu lar em um matadouro. E Omaima Nelson, uma mulher que cruzou os oceanos para escapar de um passado traumático, mas acabou sendo engolida pelos seus próprios fantasmas. Casos como esses nos fazem refletir sobre os extremos da mente humana. Até onde uma pessoa pode chegar quando é levada por traumas, delírios ou pela simples ausência de empatia. E mais, o que a sociedade faz, o que deixa de fazer, para impedir que essas tragédias aconteçam. Entre diagnósticos falhos, investigações comprometidas e manchetes sensacionalistas, muitas vezes esquecemos que no centro de tudo havia vítimas, vidas reais, histórias interrompidas e famílias que jamais encontrarão consolo. No final, talvez a pergunta mais assustadora seja: o canibal nasce ou é moldado pelo mundo ao seu redor? Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar seu comentário. Qual desses casos mais te marcou? E qual você quer o vídeo com mais detalhes? Você acha que a justiça foi feita? Ou que há algo que é ainda mais sombrio por trás desses arquivos? Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos dossiês e compartilhe esse vídeo com alguém que, assim como você, encara o abismo com os olhos bem abertos. Eu sou o Luiz Belmonte, e esse foi mais um mergulho nos recantos mais sombrios da mente humana. Mas cuidado, o horror real não termina quando o vídeo acaba.